Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao 5º Fórum Buritis da Política, hoje com o nosso tema Desenvolvimento Econômico. Estamos aqui no UniBH, agradecemos a presença de todos e a você que está em casa também, que vai assistir posteriormente esta live. Muito obrigada e vamos dar início então a mais um fórum, hoje, dia 7 de maio. O projeto do Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com os pretensos candidatos, atuar em prol das pautas do bairro Buritis, região Oeste e Belo Horizonte, juntamente nas esferas municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seus mandatos, caso seja eleito. Diante deste cenário, a ABB criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre suas propostas, suas qualificações, que os credenciam como merecedores de apoio e visibilidade do nosso bairro e região, por meio dos nossos canais de comunicação. Mas apenas mostrar interesse não é o suficiente, será apenas o primeiro passo. A questão é, precisamos acompanhar essas pessoas e saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permite que as pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato, mesmo ainda não estando filiado a partido político. O prazo para filiação é de 6 meses antes da data de eleição. Então, o que a ABB espera com o Fórum Buritis na Política é conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater pautas do bairro e região e, principalmente, durante o processo, certificar se realmente são pessoas que irão se engajar verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a ABB dará visibilidade desde que efetivadas as suas futuras candidaturas, para que nós, moradores, possamos escolher aqueles que melhor nos representarão. Dando continuidade ao 5º Fórum Buritis na Política, hoje, 7 de maio, com o nosso tema Desenvolvimento Econômico, chamamos agora para moderar este debate o senhor presidente da Associação do Bairro Buritis, senhor Rômulo Belfort, por favor. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Rose, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Mais uma etapa do nosso 5º Fórum Buritis na Política, nosso 4º encontro. Vamos falar hoje sobre desenvolvimento econômico. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui os pretensos candidatos. Ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis, completou 3 anos de mandato com notável dedicação em nosso bairro e região. Eleito com 5.776 votos, é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, mestre em ciência da computação e professor do UniBH. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis a partir dos biênios 2017, 18, 19 e 21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, política para moradores de rua, revitalização dos pontos turísticos de BH, aprimoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico. Ele é ouvidor da Câmara Municipal de BH e relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários para a limpeza da lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta do BH Trans e descobriu diversas irregularidades no contrato do sistema de transporte coletivo da cidade e atualmente é presidente da CPI da Assistência Social e das Pessoas em Situação de Rua. Apresento vocês, Braulio Lara.
Dando andamento à apresentação, ele é graduado em Gestão Pública pela UniBH e em Direito pela PUC Minas, acumulando mais de 10 anos de experiência no setor público, tanto no Executivo quanto no Legislativo, atuando nas esferas municipal e estadual. É presidente de honra do projeto social Brasil Melhor e lidera iniciativas de captação comunitária, promovendo valores do voluntariado e do terceiro setor. Também é defensor dos direitos das pessoas com deficiência, motivado pela ação pessoal do seu sobrinho autista, Fabrício, de 23 anos, classificado no nível 2 de suporte. Casado e pai de uma filha de 3 anos, atualmente desempenha o papel de chefe de gabinete do deputado professor Wendel, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Apresento a vocês, Diego Sanches. Ele é católico, casado e pai de 2 filhas, policial militar, com patente de 2º sargento. Ele atua de forma direta no policiamento preventivo da nossa região. Graduado em História pela PUC Minas e atualmente presidente da Associação dos Bairros Palmeiras e Parque São José. Membro da Comissão de Transporte e Trânsito Municipal pela região oeste de Belo Horizonte. Busca melhorias no transporte e trânsito da nossa região. Ele acredita que, com a participação representativa, podemos lutar para a implantação de políticas públicas que são clamores da nossa sociedade. Com vocês, recebo Evaldo Mendonça. Você que entrou aí, está acessando a nossa live agora, compartilhe aí nos seus grupos, nos seus contatos. Esse é o 5º Fórum Buritis da Política. A Rose apresentou bem aqui o formato do nosso fórum. Então, coloca aí a turma para curtir e compartilhar nos grupos aí, para participar com a gente desse encontro aqui importantíssimo. Vamos lá para a primeira rodada de perguntas. Hoje, debatendo sobre desenvolvimento econômico. A pergunta vai ser direcionada primeiro ao Braulio Lara. Uma pergunta enviada pelo setor empresarial e os sindicatos da classe, representados pelo CODES e BH. Pré-candidato, o desenvolvimento econômico é a base da engrenagem para o funcionamento da cidade. As políticas voltadas ao desenvolvimento econômico têm sido marginalizadas nos últimos anos e tratadas com uma visão imediatista, com ações de curto prazo, sem consciência e visão de futuro. Considerando as importâncias e necessidades do desenvolvimento da nossa cidade de Belo Horizonte, em todas as suas vertentes, gostaria da sua posição sobre a política de desenvolvimento para a nossa cidade. Qual o papel da sociedade civil organizada nessa construção e a importância de um planejamento de longo prazo, independente de mandatos? 3 minutos para a Lara. Primeiro, então, boa noite a todos, boa noite, Rômulo, muito obrigado pela possibilidade aqui da gente estar discutindo no Fórum Buritis na Política um tema tão importante. Quero dar boa noite aqui também aos meus colegas, Diego Sanches, Evaldo Mendonça, e eu diria que o grande desafio sempre é você ter a visão de longo prazo para que as suas ações do presente tenham coerência e tragam resultados sistêmicos ao longo do tempo. O que a gente vê demais na nossa cidade é essa falta de conexão entre a ação que está sendo feita agora com essas políticas públicas que tentam estruturar realmente um encaminhamento com uma perspectiva de resultados futuros. Belo Horizonte, há um tempo atrás, tinha, ainda no governo do Márcio Lacerda, formalizado o planejamento Belo Horizonte 2030. Eu não vejo as pessoas da prefeitura lendo o planejamento 2030. Eu vejo, na verdade, a prefeitura batendo cabeça, eu vejo a prefeitura desarticulada em prol de se ter esse comprometimento com as ações que são mais difíceis de você obter. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem um projeto que é um projeto da cidade, que é o VIURBS. Ele foi apresentado em 2007 e que diversas questões de infraestrutura estavam previstas no VIURBS e nada foi executado.
Então, essas visões de longo prazo, elas são postas, mas as gestões vão passando e não se comprometem a realizar aquilo que realmente poderia estar desobstruindo um gargalo, criando realmente um vetor de crescimento, e aí que entra a questão do desenvolvimento econômico. Porque nosso bairro, por exemplo, Buritis, por que é um bairro que tanto se desenvolveu? É porque criou-se condições para que ele se desenvolvesse. As próprias formatações das construções, que em grande maioria foram feitas com residências e comércios embaixo, quando você passa a ter uma área comercial disponível, você está abrindo espaço, então, para que empresas cheguem. Quanto mais empresas chegam, mais a gente tem serviços, a gente vai ter infraestrutura, comércio de um modo geral, e isso tudo vai criando um ciclo virtuoso de crescimento. Cada vez mais, por ter a infraestrutura, as pessoas querem morar na região, e tudo isso faz crescer. Desenvolve a economia local, desenvolve a comunidade de um modo geral, né? Não só do bairro, como dos bairros vizinhos também, mas nada disso funciona se realmente você não tiver planejado adequadamente lá atrás. Então, é fundamental que a cidade não só faça essa construção da visão de longo prazo, mas que tenham pessoas que zelem por esse planejamento. Uma recente iniciativa, inclusive, que foi muito importante, foi a consolidação do CODES BH em Belo Horizonte. Obrigado pelas considerações, Braulio. Diego Sanches. Boa noite a todos. Permitam-me, primeiramente, também parabenizar e cumprimentar o Rômulo, a Rose, da nossa associação do bairro Buritis, que é sempre um exemplo para as outras associações. Quero cumprimentar também a Ana, da Rede Vizinhos Protegidos, que tem feito um trabalho belíssimo na parte da nossa temática de segurança pública. Esse final de semana eu participei de uma palestra sensacional na área de segurança pública e que teve como tema o bullying, que é algo que eu tenho estudado muito, principalmente o bullying voltado para as nossas crianças com autismo. Agradecer também e cumprimentar aqui a Asprame, através da Miriam, que não perde nenhum fórum, todos aqui presentes e quem está nos assistindo nas redes sociais. Eu falo que o desenvolvimento econômico, ele deve ser um desenvolvimento econômico e sustentável, e que deve ser feito a várias mãos. É uma construção coletiva que não pode partir de forma unilateral pelo setor público. O setor público tem que respeitar e realizar diálogos constantes com a sociedade civil, com os conselhos, com entidades que têm a expertise para tratar de um tema tão importante que é o desenvolvimento econômico e sustentável, que impacta diretamente na vida e na qualidade de nós que moramos aqui na cidade. Quando eu falo que a gente precisa discutir e construir a várias mãos com entidades, eu gosto de citar, assim, o CODES, que inclusive eu tenho acompanhado, estão elaborando um plano com maestria, com várias temáticas sendo discutidas e que em breve será apresentado para os pré-candidatos a prefeito da cidade de Belo Horizonte. Eu falo que o agente político, ele pode ser especialista ou em alguma área, como aqui a gente tem um especialista na área de segurança, do ramo imobiliário, mas não dá para ser especialista em tudo. Por isso que é necessário esse diálogo constante com as entidades, com os conselhos. E, por fim, dizer que essa construção do nosso desenvolvimento, eu tenho uma visão clara que nós devemos fortalecer o que já é a vocação da cidade de Belo Horizonte, que é o comércio, os serviços em gerais, o ramo imobiliário, ou seja, fomentar e trazer uma certa segurança para essa vocação, mas também abrir e ter uma visão de futuro voltado para a gente aprimorar e trazer a tecnologia, que é algo fundamental para a nossa cidade. Obrigado pelas considerações, Diego. Mendonça, fica à vontade. Boa noite, Rômulo.
boa noite a todos aqui presentes e a todos que nos assistem. Falar em desenvolvimento econômico é pensar que nós não estamos sozinhos. Nós temos representantes a níveis federais, estaduais e municipais. Ao meu modo de enxergar, Diego e Braulio, desenvolvimento econômico precisa de uma premissa que é a primeira, que é um país estar com a economia consolidada, né? Não adianta você não estar com a economia consolidada e falar de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos precisar muito aí a nível federal, de uma economia pujante aí, para a gente falar aqui na cidade, falar aqui da nossa região. Então, é isso aí. Eu tenho em Belo Horizonte, né, no desenvolvimento da economia de Belo Horizonte nos últimos anos, o que aconteceu aí foi o Carnaval. Ele traz desenvolvimento também, sabe? E eu penso que a Câmara Municipal, o Executivo, ele tem grande influência e importância para que o Carnaval seja cada vez mais atrativo para trazer turista, porque aí você enxerga a questão da hotelaria, o comércio de modo geral, né? E essa conexão, Prefeitura e Câmara Municipal apoiando, porque aí você tem a questão da segurança. Eu lembro aqui do Carnabelô, que não deu certo há muito tempo atrás, e eu trabalhei lá, né, como soldado, e uma das coisas que, do meu ponto de vista, que deu errado foi a falta de segurança. Então, quando a gente está conectado com a economia a nível Brasil, né, e aí eu falo de renda das pessoas, as pessoas terem renda para fazer o desenvolvimento econômico, para consumir, né, e essa vocação que Belo Horizonte está tendo por Carnaval, e Buritis, região oeste, pode ser sim, trago esse fator Carnaval para cá, para desenvolver também, certo? E o Sancho até tocou no ponto aqui, no nosso caso aqui, que tem uma grande vocação para a construção civil, para esse desenvolvimento, nós não podemos esquecer que tem a sustentabilidade, o meio ambiente. Nós devemos aqui ficar atento na Câmara Municipal e nos conselhos de meio ambiente, que até o Rômulo faz parte, da gente trazer o comércio forte, pujante para os consumidores, mas a gente não deixar, né, que o meio ambiente, que as nascentes aqui sumam com esse desenvolvimento. Não adianta desenvolvimento econômico, quando eu chego ali no bairro Palmeiras, as pessoas falam que nadaram aqui na Lagoa do Seu Ageu. Cadê a lagoa? Sumiu, tem um parque, né? Graças a Deus ainda estamos preservando o parque. Então é isso aí, desenvolvimento econômico, trazer economia para todos nós, consumidores, com renda e com responsabilidade. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Vocês que estão online aí acabaram de acessar ou receberam compartilhamento. Esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos aqui com pretensos candidatos apresentando a visão deles através de algumas perguntas enviadas aí à nossa associação. Vamos para a segunda rodada de perguntas agora. A pergunta foi feita por uma entidade ligada à sociedade civil organizada, representada pela Associação do Bairro Buritis. Pretensos candidatos. Belo Horizonte, nos últimos 6 anos, tem se mostrado hostil aos empreendedores, principalmente nos quesitos burocracia, dispendiosa e demorada, e a desordem do espaço urbano e o seu uso. Como o senhor vê essas questões e o que um vereador pode fazer em favor da cidade e de seus cidadãos? Vai começar agora, Diego Sanches. Bom, a burocracia ela é necessária. A burocracia é que a gente tem que atacar de forma muito direta. A burocracia é um vilão e um obstáculo para os nossos empreendedores. E acredito que, como gestor público e pré-candidato, e assim, se Deus permitir, como vereador, a gente discutir com afinco, com detalhes, todos os processos para que nós possamos simplificar, não só a abertura de novos negócios, mas também para tornar a gestão do negócio mais eficiente, mais eficaz, para gerar esse fomento do empreendedorismo que, consequentemente, traz o desenvolvimento econômico, gera emprego e gera renda para a nossa cidade. E uma outra proposta que eu acho que a gente deve discutir com urgência é a gente discutir o plano diretor.
Nós precisamos discutir qual é a nossa realidade atual, quais são as nossas necessidades atuais, e a gente discutir e assim termos um plano diretor que atenda o cidadão, o morador, o comerciante, mas também o empreendedor, que gera renda, gera emprego e, obviamente, impacta diretamente no desenvolvimento econômico e sustentável da nossa cidade. Obrigado pelas considerações, Diego. Mendonça. Olha, para o desenvolvimento econômico, né, o que impacta a burocracia, o setor público, né, tem o papel importante de melhorar, de diminuir, de atrair, né, empreendedores, mas a burocracia ela tem que ser vista também, ela tem que ser quebrada com responsabilidade, que não pode ser a toque de caixa, né, que você pode fazer as coisas. Tem a questão da responsabilidade, igual eu falei aqui anteriormente. Nossa região aqui tem uma vocação para a construção civil, para o comércio, para os bares, mas vamos ter a responsabilidade de fazer as coisas no momento certo, né? Eu vejo o seguinte, para a nossa região aqui, além do que já foi dito aqui, nós precisamos de fomentar feiras constantes para que a gente, além de trazer o consumidor, né, para esse dia, a gente traga emprego e renda, são as pessoas que precisam, né? Hoje, no bairro Palmeiras, no bairro Salgado Filho, eu tenho muitas pessoas que pedem, reivindicam esse formato de comércio para que as pessoas possam se divertir e as pessoas podem, através desse comércio formalizado, a pessoa sair da informalidade e obter renda. Então, são as feiras locais para trazer mais desenvolvimento, mais renda para essas pessoas. Então, o grande papel hoje do poder público, Câmara Municipal, Prefeitura de Belo Horizonte, é a desburocratização. E depende de quê? Depende justamente de conversa entre os entes federados para que esse desenvolvimento venha e quem ganha é o cidadão na ponta. Obrigado, Mendonça, pelas suas considerações. Braulio. Quando a gente fala em empecilhos que o poder público coloca na vida do cidadão, muita gente, às vezes, tem dificuldade de ver o que é isso na prática. E posso falar com propriedade que o segmento de construção civil, que é um segmento tão importante para a economia, que conecta desde o alto capitalista até a mão de obra de nível básico, e que todo mundo está funcionando nessa cadeia produtiva, ela é ignorada pelo poder público municipal. Isso passa pelas regras de plano diretor, lei de desocupação do solo, mas a gente vê muita questão de entraves que, ao invés de potencializar, igual o Buritis na década de 90 e o início dos anos 2000, foi considerado o maior canteiro de obras da América Latina, a gente vê a quantidade de problemas que os empresários que estão nesse segmento têm ao empreender em Belo Horizonte. Hoje, o que a gente vê são construtoras indo fazer obras em Nova Lima, em Betim, em Contagem, porque o ambiente de negócio de Belo Horizonte é muito travado, é burocrático e, muitas vezes, ele é burocrático. Vou pegar a palavra aqui que o nosso amigo aqui tinha citado. Nós precisamos de ter uma cidade onde o Estado, o município, não seja peso nas costas do empreendedor. Agora, regramento é necessário? Com certeza é. As diretrizes, as normas têm que ser respeitadas? Sim, porque muitas normas vão proteger justamente a harmonia que precisa de se ter numa vizinhança, né? A questão de segmentação de atividades por bairros. Hoje, por exemplo, na cidade existe uma discussão neste momento na Câmara Municipal, que é reflexo da última conferência de políticas urbanas, onde a Prefeitura quer flexibilizar os usos das ADS. Mas qual o problema de flexibilizar o uso? Nenhum problema se respeitado for a vizinhança, se respeitada for a vizinhança, principalmente nos quesitos que falam de perturbação, as questões de operações que sejam danosas àquele ambiente. Então, a grande questão a gente não pode tolerar uma cidade que está com freio de mão puxado
e tudo que o empreendedor tenta fazer, ela é contrária, ela quer colocar sanção e, muitas vezes, extrapola, inclusive, o que está nas próprias normas da cidade. Braulio, pode continuar com o microfone, que eu vou dar andamento a essa pergunta, porque eu achei muito pertinente algumas coisas que vocês falaram. Você falou agora aí de ambiente de trabalho travado, o Diego falou sobre construção coletiva e o Mendonça sobre economia consolidada. Vocês acham que hoje a política tributária da nossa cidade hoje, ela impacta negativamente hoje nesse ciclo econômico da nossa cidade? Como é que vocês veem isso hoje? Pode começar, Braulio. Isso é muito simples. Olha só o preço que se paga no IPTU hoje na cidade. Olha o preço que a gente paga aqui na nossa região. Você se sente atendido pelo preço que você paga no IPTU em torno dos serviços públicos? Vai fazer uma troca de um imóvel, por exemplo, você vender o seu e comprar um outro para melhorar. O imposto em Belo Horizonte, que antes era de 2,5% no ITBI, hoje já é 3%. E isso é muito representativo e significativo, ou seja, as pessoas vão ficando cada vez mais travadas dentre as possibilidades que uma cidade mais fluida deveria fazer, que era permitir ela a prosperar, ela sair de um apartamento mais simples e ir para um maior, quando a família cresce, enfim, uma série de coisas. O ambiente hoje de mercado de construção civil é travado. E mais um indicador, presidente Rômulo. Observe a quantidade de obras paradas que existe na cidade. Aqui no bairro Buritis mesmo, nós temos vários exemplos. A prefeitura, em vez de pegar e auxiliar que essas obras consigam ser concluídas, hoje é só problema para o empreendedor. Então, por que não? Uma cidade empreendedora, ela é uma cidade que tem que entregar, que tem que deixar o dinheiro fluir, e eu vejo que o poder público municipal falha muito nesse quesito. Obrigado, Braulio. Pode dar sequência, Diego, para nós, por favor? Eu acho, sem dúvida, toda cidade que quer atrair novos empreendimentos, ela tem que rever a sua questão tributária. É a principal ou uma das principais formas de concorrência e atração daquele empreendimento. Primeira coisa que o empreendedor, antes de instalar numa cidade, seja qual for o empreendimento, ele vai analisar a gestão tributária. Então, eu tenho conversado muito com as academias da cidade de Belo Horizonte. E é inacreditável, porque Belo Horizonte deve ver a academia como algo supérfluo ou que é voltado apenas para a estética. E a academia, se nós analisarmos, elas são tão essenciais. Nós estamos falando de saúde primária, de prevenção, que impacta diretamente no nosso SUS-BH. E o ISS de Belo Horizonte não é um dos melhores. Nós temos cidades do Brasil que já vê a academia como um equipamento fundamental de impacto na saúde. Então, para qualquer empreendimento, a análise da questão tributária é de fundamental importância e é, sim, uma forma da gente atrair empreendimentos, primeiramente pensando na questão tributária. Obrigado, Diego. Mendonça. Tratar esse tema aqui, a questão do tributo, quem gosta de pagar tributo? Ninguém gosta, já é imposto por nós. Nós temos o seguinte aqui, nós temos a fala e temos a ação. Então é o seguinte, eu quero fazer um comparativo aqui, que é o seguinte, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, claro, os vereadores têm que apresentar projetos para que demonstrar que redução de tributos atrai empresas e, consequentemente, renda, emprego e melhoria. Ponto. Até esse ponto eu vou. Eu queria fazer uma comparação aqui, e não é nada pessoal, mas é um caso concreto. Veja o Estado, né? Hoje nós temos um problema grave. Vamos reduzir o tributo. Reduzir o tributo aí para uma locadora de veículos e não reduzir para o outro. Ou seja, é esse exemplo que nós vamos ter aqui na Câmara Municipal? Que competitividade nós estamos falando? Eu quero ser competitivo com todo. Se reduzir o tributo, tem que reduzir o tributo para todo. Vamos reduzir o IPTU, que eu lembro que na época de Márcio Lacerda, foi uma proposta do prefeito Márcio Lacerda, de 2,5% para 3% do ITBI. Eu acompanhei isso aí. É necessário que uma Câmara de Vereadores façam discussões
e reduz o IPTU. Eu sou a favor, né? É a mesma coisa, vamos falar de desenvolvimento econômico. Para a casta máxima da pirâmide, 300% de aumento. Para quem está tomando tiro, nem a reposição inflacionária. Então, esse exemplo eu não quero levar para a Câmara Municipal. Tem que ter coerência no que fala. E tem que ter coerência no que fala, e nós não podemos ter hipocrisia, né? A hipocrisia tem que ser o mínimo possível. Então, esse é o nosso objetivo. Se baixou o tributo para um, baixou para todos, né? E nós não podemos aceitar privilégio para um e o trabalhador que está no dia a dia tomando chumbo, pagando o preço. Obrigado, Mendonça. Pode até continuar com o microfone, que a próxima rodada você que começa respondendo. Vocês que estão online com a gente, esse é o 5º Fórum Buritismo na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre desenvolvimento econômico. Os 3 encontros anteriores, nós falamos sobre saúde, educação e infraestrutura, e hoje nós estamos aqui com os pretensos candidatos falando sobre desenvolvimento econômico. Você que está nas nossas redes sociais aí, marca um amigo, compartilha, chama ele para participar, mandar as perguntas para a gente. O nosso próximo encontro será sobre segurança pública, então vai lá, envia as perguntas lá, dá seu palpite, seu pitáculo lá também. Nós vamos avaliar, tá? Vamos para a próxima rodada de perguntas. Quem começa respondendo, como eu já falei, é o Mendonça. Pretenso candidato, como pretende atrair investimentos para a cidade e quais setores econômicos considera prioritário para esse fim? Belo Horizonte é conhecida como a capital dos bares, né? Já é um atrativo, né? Só que é pouco explorado em Belo Horizonte o turismo. Nós precisamos investir nessa área. A Câmara de Vereadores precisa chamar a atenção do Executivo para essa área. Nós precisamos trazer organizações, eventos, mais eventos para a cidade de Belo Horizonte. Isso aí nós vamos atrair o turismo. Belo Horizonte, além dos bares, né, e o turismo, o que eu pretendo fazer aqui é investir e mexer num setor que, às vezes, muitas pessoas temem em mexer, que é na segurança pública municipal. É necessário que as pessoas entendam que, para você fazer um desenvolvimento econômico, você tem que garantir segurança para quem vem para cá. Tanto a segurança no quesito de redução de tributo, igual nós estamos falando aqui, que o empreendedor, ele que vai ter lucro, isso não é amaldiçoado, isso é abençoado, mas as pessoas têm que entender que tem que ter segurança. E hoje eu vejo aqui, por exemplo, a Guarda Municipal podia atuar muito mais, mas muito mais no quesito, quando você fala assim, vamos desenvolver, vamos trazer eventos para cá, mas tem a questão da perturbação do sossego através do barulho. Isso aí é uma premissa que a Guarda Municipal, e ninguém chamou atenção para isso, deve assumir essa parte. O que não gera crime, gera contravenção penal, né? Então, nós temos esse papel de fomentar mais desenvolvimento. E aí eu trago aqui o turismo como uma premissa, né? Como o desenvolvimento econômico também, e trazer a segurança para a ordem do dia, né? Trazer no pacto federativo a responsabilidade do município. Obrigado, Mendonça. Braulio Lara. Bem, a gente, quando fala em atrair investimentos, né, fica parecendo até que você vai sair ali na rua e vai passar alguém e você vai atrair isso como se fosse uma coisa direta. Na verdade, isso é tudo indireto, porque a prospecção ela vai gerando a partir, de fato, dos bons sinais que você vai entregando, né? A perspectiva econômica, a perspectiva de disponibilidade de mão de obras, a disponibilidade de tecnologia, a disponibilidade de segurança. Isso tudo vai trazendo um ambiente onde as pessoas vão se sentindo mais propensas a aplicar um recurso, um investimento, formar um novo ativo e, assim, movimentar a economia. Nossa cidade, obviamente, precisa disso. E é por isso que, quando a gente fala em turismo, por exemplo, turismo deveria ser muito mais bem explorado. Eu, como vereador, quando comecei o mandato, uma das coisas que mais me incomodava, e por isso comecei um eixo de trabalho específico de revitalização de pontos turísticos, era o nível de conservação péssimo da Praça do Papa
e a nossa Lagoa da Pampulha, que infelizmente hoje é uma lagoa de esgoto, por falta de eficácia das gestões públicas que antecederam. Agora, a CPI da Lagoa da Pampulha, por exemplo, vem apontando todos esses problemas porque em 20 anos já foi-se 1,4 bilhões de reais dentro da Lagoa da Pampulha e nada se resolveu de anular as causas do problema. Ou seja, é uma eterna operação enxuga-gelo. Aí, efetivamente, vai lá o prefeito, bate uma foto bonita da Lagoa da Pampulha em frente à igrejinha, mas esquece que todo o perímetro da lagoa é tombado, tem proteção de patrimônio cultural em todos os níveis, municipal, estadual, federal e, inclusive, reconhecimento como patrimônio da Unesco, que é um reconhecimento internacional, mas o que a gente vê é o quê? Descaso. Então, a prefeitura não consegue amarrar de forma sistemática essas pontas e a gente vê realmente uma cidade que está patinando e, principalmente, comparando com o nosso entorno, a gente vê, por exemplo, uma irmã do nosso lado, que é Nova Lima, prosperando. Isso não é possível da gente manter. Belo Horizonte precisa de realmente dar uma guinada nesse sentido. Obrigado pelas considerações, Braulio. Vocês que estão online, esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre desenvolvimento econômico. Nós vamos agora para a rodada de que candidato pergunta para candidato. Quem inicia a rodada de perguntas é o Braulio, e ele vai ser o último a ser sabatinado e ser perguntado por vocês. Fique à vontade, Braulio. Mendonça, o que vale mais? 5% de zero ou 1% de bilhões? Desculpa. Ô, Romulo, só um minutinho. Eu acho que eu não respondi minha... Me pulou aqui. Diego Sanches, desculpa, você era o próximo a responder, vamos voltar para a pergunta aí. Você precisa que refaça ou Não, tá tranquilo? tranquilo. Então você me perdoa. Bom, Pode eu continuar. creio que para a gente atrair investimentos e empreendimento para a nossa cidade de Belo Horizonte, é necessário a gente criar um ambiente favorável. E quando a gente fala de ambiente favorável, nós estamos falando de vários fatores. É a questão da burocratização, ou seja, da simplificação, é da infraestrutura, é da segurança, é da capacitação do nosso capital humano. Não adianta vir uma empresa para cá, um empreendimento, onde aqui não se encontra-se mão de obra capacitada para aquele meio. E aí, mediante todos esses fatores, o que a gente tem que fazer é uma discussão ampla e intersetorial para a gente ter Belo Horizonte como um ambiente mais favorável do Brasil para a captação de investimentos e empreendimentos. Com foco, creio eu, de continuar fomentando o que já é a vocação da nossa cidade, comércio, serviços, os bares, a nossa gastronomia, incentivar inovações através das tecnologias, das startups, e o terceiro ponto, sim, é a promoção da nossa cidade, que vai gerar mais renda através da rede hoteleira, dos recursos que vão para os bares, para os táxis, ou seja, fomentar grandes eventos com responsabilidade, e por isso é necessário também a gente identificar, através da Belotur, que é o órgão hoje responsável pela promoção da nossa cidade, como que a Câmara Municipal e os parlamentares podem fazer indicações importantes para a Belotur, com esse foco de promover a nossa cidade e assim trazer recursos volumosos, como foi a Copa do Mundo, que a gente teve a oportunidade significativa de trazer milhões e milhões de reais aqui para a nossa cidade de Belo Horizonte, e obviamente que isso é dinheiro no bolso do cidadão, dinheiro no bolso do taxista, da rede hoteleira, dos comerciantes, ou seja, de toda uma cadeia que é impactada diretamente, indiretamente por esses grandes eventos. Obrigado, Diego. Nós vamos agora para a rodada de perguntas que candidato pergunta para candidato. Ô, Braulio, refaz a pergunta.
A rodada agora é de candidato, pergunta para candidato. O Braulio é o último. Eu fiz a pergunta para o Mendonça, mas vou refazê-la aqui. Eu te perguntei, senhor Mendonça, se você entende o que é maior, 1% de bilhões ou 5% de nada? Ô, Braulio, eu espero que você tenha conhecimento e consciência de entender, né, que quando o salário mínimo ele aumenta anualmente e a inflação ela está corroendo o salário, e aquele salário que não foi atualizado, o poder de compra diminui. Se o poder de compra diminui, o desenvolvimento econômico para a compra desse funcionário, ele também vai cair. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento econômico, né? O dinheiro, ele está aí, o dinheiro tem, o que está faltando é priorizar, né? E aí, eu não sei se pudesse até repassar o microfone para você de novo, eu perguntaria para você quanto que vale as pessoas com problemas financeiros, aleijados, com tiros, que eu convivo o dia inteiro com a minha classe, mas isso aqui não chega porque não é do seu conhecimento, talvez. Quanto que vale a vida de um colega? 5%? A própria lei fala que a correção é de acordo com a inflação. E o que é proposto não beira nem perto da inflação. Então, Braulio, esse questionamento me leva até a convidar meus colegas. É na trincheira. E nós temos que ficar entrincheirados. Porque através desse tipo de pergunta é que nós devemos encarar. E não podemos parar. E hoje foi dado o recado. E eu convoco todos vocês. É na trincheira. Aconteça o que acontecer. Né? E como nós costumamos falar lá. E um não pode trair o outro. É força e honra. É por causa desse tipo de conversa. Não tem nada de 0%, não. Foi assim que o Eduardo Azeredo falou com a gente em 97. E o dinheiro apareceu. É na trincheira. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Você que começa a pergunta, Mendonça. Pode escolher aí o Diego, né? Pela ordem. Ô Diego, nós estamos falando aqui do desenvolvimento econômico. Você eleito vereador, qual que é seu plano, o que você faria para melhorar, desburocratizar a vida do cidadão, em linhas gerais? Seja de uma grande empresa que pretende vir para Belo Horizonte, como o Braulio citou aqui, Nova Lima atrai muita gente, muita empresa. O que você faria ou proporia de forma diferenciada do que está aí no parlamento, para que nós pudéssemos desenvolver a região e a cidade de Belo Horizonte na forma econômica? Eu gostaria muito de iniciar, se Deus assim permitir, o primeiro ano de mandato, tendo uma conversa muito ampla e importante com os membros do CODESE. Eu acho um conselho extremamente importante, formado por entidades que têm especialização nas áreas, para a gente identificar como que o parlamento, não de forma unilateral, mas de forma compartilhada, pode contribuir com esse grande plano que em breve vai ser entregue para os pré-candidatos a prefeito da cidade de Belo Horizonte. O foco é desenvolvimento econômico sustentável, é atrair empresas e empreendimentos, mas isso gera algo que para mim tem muito valor, que é o emprego e renda, que é o que leva o dinheirinho na casa de cada cidadão, de cada mãe, muitas das vezes solo, que precisa de um emprego, de uma renda para poder sustentar. Então, não olharmos o desenvolvimento econômico de uma forma meramente de trazer empreendimentos ou meramente uma temática longe da realidade. Trazendo empreendimentos e promovendo ambientes assim que a gente vai ter mais emprego, mais renda e, consequentemente, mais dignidade
na vida da família do Belo Horizontino. Obrigado pelas suas considerações, Diego. Você já vai replicar a sua pergunta para o Braulio. Agora é para o Braulio, né? É. Vereador, a minha pergunta é no seguinte: durante esse fórum, eu falei 2 ou 3 vezes a respeito desse projeto que o CODESE está elaborando, e eu quero estar muito próximo dessa entrega, porque eu acredito que vai ser um projeto que está sendo feito com várias mãos, com várias entidades, que eu acho que vai ser um tesouro que Belo Horizonte vai receber. Como que você, como parlamentar, e na próxima legislatura, junto com seus pares, nós podemos trazer esse projeto para dentro da Câmara e discutir para que ele, de fato, seja implementado e que o objetivo do projeto, que é a visão de longo prazo, BH que nós queremos até 2044, seja, de fato, exitoso. Obrigado, Diego, pela pergunta. Bem, eu fui um dos fundadores do CODESE, na época ainda presidente da Associação de Moradores do Bairro Buritis. Uma vez, como vereador, também fui eu que fiz essa ponte de conectar o CODESE com o Parlamento Municipal. Então, hoje sou representante da Câmara Municipal no CODESE e sou um grande entusiasta desse projeto. Hoje eu nem vou falar que é um projeto, porque já é realidade, e eu tenho certeza que Belo Horizonte vai colher muitos bons frutos a partir do trabalho estruturado que já vem sendo executado. Então, registro mais uma vez todo o meu apoio ao CODESE e parabenizo a Associação do Bairro Buritis por continuar esse brilhante trabalho, sendo uma das representantes das entidades da sociedade civil dentro do CODESE. Bem, vou aproveitar aqui o minuto que me falta para falar com o nosso colega Mendonça. Eu fiz a pergunta, não foi com o intuito de te cutucar, não, Mendonça. É para trazer uma reflexão, porque a nossa pauta é de desenvolvimento econômico. Existe na economia uma questão que chama a curva de Laffer, que é justamente o seguinte: não adianta você ir aumentando o tributo, que uma hora a sua receita vai cair, porque as pessoas vão parar de executar as suas atividades, ou seja, vai parar de ter o fato gerador e aí a sua arrecadação vai ser decrescente e vai chegar a zero. Então, quando eu coloquei a discussão sobre 1% de bilhões ou 5% de nada, é justamente essa reflexão. E a gente pode falar dessa reflexão como, por exemplo, em cima do ISS-QN. Às vezes a prefeitura quer tributar a 5% uma empresa, mas você tem Nova Lima ali tributando 2%, e vai todo mundo para Nova Lima. Você tem o problema das locadoras de veículos, que, na guerra fiscal entre os estados, quem não se lembra daquele tanto de carro com placa A emplacado no Paraná, em Curitiba? Por quê? As nossas grandes empresas locadoras que nasceram em Minas Gerais viram-se expulsas do estado porque elas tinham como pagar tributos mais baratos em estados vizinhos. Fez muito bem o governo estadual de reduzir a alíquota para que essas locadoras mineiras continuassem investindo nas suas frotas e emplacando em Minas Gerais, recolhendo IPVA para Minas Gerais. IPVA, inclusive, que é um tributo que parte dele volta ao município do emplacamento. Então, assim, nós nunca podemos esquecer que tributar a mais não significa aumentar a receita. Por isso que, às vezes, diminuir o ITBI pode aumentar, sim, o volume de transações imobiliárias, aumentar a atividade econômica e, assim, trazer desenvolvimento. Então, essa é a reflexão. Às vezes, você ter muito de nada, na verdade, não vai te resolver nada, no sentido que você pode ter alíquotas pequenas, mas ter uma grande atividade econômica, e aí, sim, o Estado vai passar a ter mais dinheiro. Obrigado pelas considerações, pretensos candidatos. Você que está online com a gente aí, que entrou agora, está vendo essa live aí passando futuramente, esse é o 5º Fórum Buritis da Política. Estamos debatendo hoje sobre desenvolvimento econômico, esse é o nosso 4º encontro. Nós tivemos outros encontros falando sobre saúde, educação e infraestrutura. Vamos agora para nossas considerações finais. Quem começa? Braulio Lara, por favor, fica à vontade. Bem, quero mais uma vez agradecer à Associação do Bairro Buritis por esse brilhante fórum. É um fórum de discussão
ele sempre traz realmente uma forma das pessoas que estão buscando entender os seus representantes, ou aqueles pretensos representantes, quem são, que pensam, como que, de fato, toda essa interação subsidia o cidadão na sua tomada de decisão. Então, Rômulo, mais uma vez, parabéns. Quero agradecer a presença aqui da vice-presidente Rosimeire Martins, a Ana, da Rede de Vizinhos Protegidos, Miriam, do Projeto Asprame, o Paulo Gomide, que é conselheiro em diversos conselhos comunitários municipais de fundamental importância, enfim, todo mundo que está aqui presente. Agradeço ao Diego pelas perguntas, para o Mendonça. Mendonça, eu sei que às vezes você está meio energizado assim, mas eu sei que são outras questões e eu não tenho procuração de ninguém aqui para agir como advogado de defesa. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelas considerações, Braulio. Diego Sanches. Também agradecer e parabenizar mais uma vez a nossa associação do bairro Buritis, através do Rômulo, da Rose. Agradecer também a presença até o final aqui da Ana, da Rede de Vizinhos Protegidos, da Miriam, da Asprame, todos aqui presentes e quem está nos assistindo. Dizer que hoje foi um tema muito importante, que a gente não consegue exaurir em uma hora, é uma longa conversa com vários setores, mas aqui é um pontapé inicial. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo, que quem quiser conhecer um pouco mais da minha vida, da minha trajetória, das nossas propostas, das nossas ideias que nós queremos construir juntos, o meu Instagram é @DiegoSanchesBH. Me segue lá. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado pelas considerações, Diego. Mendonça, fica à vontade. Ô, Rômulo, obrigado aí pela oportunidade de expor as ideias, né? Ô, Braulio, eu inicio aqui falando que eu não levo nada para o lado pessoal. Se assim eu fizesse, eu não estaria hoje, né? Há 30 anos na Polícia Militar, eu não poderia de forma nenhuma, né? Diego, da mesma forma, viu? É bom debater com vocês aqui, eu aprendo muito, na verdade eu estou aprendendo, tá? Não é nada pessoal, mas eu queria chamar a atenção aqui das pessoas que estão aqui nos ouvindo, catalogando, olhando as ideias, as propostas, sabe? Nós temos ideias diferentes, né? Eu nunca vou entender uma sociedade se ela não for para promover o cidadão, sabe? O cidadão. E nós temos a diversidade. Nós temos cidadãos que vêm para Belo Horizonte trazendo dinheiro, que é bem-vindo para montar uma empresa, mas nós temos cidadãos também que estão dependendo de emprego, precisa trabalhar nessa empresa. Então, assim como o grande empreendedor precisa do espaço, da redução de tributo, o trabalhador precisa de ser valorizado. Aquele que garra ali no chifre do boi, ele precisa também. Nós não podemos isolar ele como uma mazela, como uma desgraça do sistema capitalista. Ele faz parte do sistema. E aí, todos vocês podem estar me ouvindo aqui, eu juro aqui e faço um compromisso de não flertar com ninguém. Eu sou assim desde sempre, Diego, e vou lutar, se eu tiver forças para isso, viu, Rômulo? Para que nós possamos trazer uma grande empresa para Belo Horizonte e essas pessoas que trabalharem nessa grande empresa serem valorizadas, no mínimo possível. Porque quando a gente fala assim de valorização, é o mínimo, sabe? Mas aí, Braulio, retornando aqui ao início, de forma alguma, e Rômulo já me conhece também, eu não levo nada para o lado pessoal, mas as ideias que eu vou defender sempre são essas aí. Obrigado, pessoal. Agradeço vocês que estiveram aqui presente com a gente. Os pretensos candidatos, agradecer a todos aí, estendo a nossa consideração, o carinho da Associação do Bairro Buritis. Você de casa que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado. Eu peço que vocês compartilhem, curtam, deixem seus comentários, pode colocar lá o que você achou de cada pretenso candidato, manda uma pergunta, manda um direct para ele, as redes sociais dele vão estar à disposição de vocês também aí nas nossas redes sociais. E de antemão já deixo vocês convidados para o nosso próximo encontro, dia 11 de junho, nós vamos falar sobre segurança pública. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite.